Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a matéria, com certeza, mais bonita do mundo, que é o português. Bem, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre o concurso para Nepomuceno, Minas Gerais, conversar um pouco sobre o edital e também resolver algumas questões da banca. Então acompanhe comigo, por favor. Bem, a banca organizadora é IBGP. A escolaridade, nós temos vagas para fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior, vaga para todo mundo. São 186 vagas, bastante coisa, não é? Remuneração vai de 1.300 até 7.000. E as inscrições de 22 de abril até 22 de maio. Prova dia 23 de junho. Pertinho, hein? Não acha que tá faltando muito tempo, não. O tempo tá passando, ó, rapidinho. Bem, o que eles vão cobrar em relação à língua portuguesa? Eu coloquei aqui o programa de nível superior e o programa de nível médio e técnico, né, completos. Você vai observar que não existe uma variação aqui dentro que seja relevante. Veja só, nós temos aqui o seguinte, a questão de texto. Então, tanto a compreensão, que é o entendimento do texto, as respostas estarão escritas no texto, como a interpretação, que é a leitura dos pressupostos e subentendidos. Então, nós temos que entender como achar a resposta no texto. A tipologia textual, então eu pergunto, você sabe a diferença de um texto expositivo para argumentativo na prática ao ler o texto? Por exemplo, gênero textual. Você sabe a diferença de uma notícia para uma reportagem? Você sabe a diferença de conto para crônica? Então, temos que aprender isso daí, mas é identificar rapidamente. Não é ficar perdendo tempo, não. Variação linguística, então observar a questão dos usos da língua. Veja, a gente tem ali marcas de regionalismo, nós temos ali marcas sociais, nós temos ali dentro uma marca de oralidade, então tudo isso aparecendo na prova da banca IBGP. A questão de discurso direto e indireto, que normalmente as pessoas sabem, mas você sabe o que é um indireto livre? Coerência e coesão textuais, isso sempre aparece em concurso. Então aqui nós temos que conhecer bem o uso das conjunções, nós temos que conhecer muito bem o uso dos pronomes, a pontuação, a correlação entre verbos, tudo isso e muito mais que favorecem essa coesão e também vão cooperar com a coerência. Estratégias argumentativas. Você já viu, por exemplo, quando você está lendo um texto e o autor diz assim, segundo fulano de tal, né, pesquisador da USP, e fala lá o que a pessoa diz? Pois é, isso é um argumento de autoridade. Então, temos que conhecer as estratégias de argumentação. Você, por exemplo, sabia o que era um argumento de autoridade? E temos vários outros para que a gente aprenda. Processo de formação de palavras. Então, derivação, composição, que tipo de derivação, que tipo de composição. A morfologia aparece também, além da formação de palavras, aqui, ó, nas classes de palavras, que são 10. Então, temos o artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas nós não temos apenas que saber identificar, flexionar, nós temos que saber empregar. Então, por exemplo, quando falamos de pronome, você sabe quando você usa o pronome relativo cujo? Você sabe quando você usa o pronome onde? E aonde? Você sabe? Bem, o uso de verbos. Por que às vezes eu uso o indicativo e às vezes eu uso o subjuntivo? Por que eu uso ali o pretérito imperfeito e no outro o pretérito perfeito? E as conjunções? Eu sei utilizar as conjunções? Bem, como eu disse,
verbo aparece dentro dessas classes. E aí, como eu já mostrei, aparecendo a importância dessa conjugação, da correlação dos modos, dos tempos, né, das vozes, voz passiva, voz ativa, né, voz reflexiva, voz recíproca. Entra também a sintaxe, quando nós falamos da estrutura da oração. Então, é aqui que vai aparecer sujeito, predicado. Você sabe a diferença de um objeto indireto para um complemento nominal e um adjunto adnominal? Não sabe, não? Pois você acredita que de bater o olho você tem condição de acertar isso aí? É só a gente explicar aí o caminho das pedras para você, não é? Bem, entra aqui também o período, ou seja, a análise das orações. Então, oração subordinada, oração coordenada. Que tipo de subordinada é aquela? É substantiva? Ela é adjetiva? Ela é adverbial? Que tipo de oração nós temos? Veja, é entender esses aspectos sintáticos e também semânticos. Toda vez que se fala em semântica, está falando em sentido. Então, só de você saber isso daqui, que falou em semântica, está falando em sentido, já é um passo para você acertar uma questão. E a partir do estudo da sintaxe, nós temos a concordância, nós temos a regência, temos crase, temos a pontuação, tá? Eu falei agora há pouco sobre o uso dos pronomes relativos e também a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, a colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Ou seja, o verbo, o pronome, ele vai aparecer antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Parece dificílimo, não é? Mas não é não. Tem jeito da gente estudar isso de uma maneira muito rápida, tá? Para você aprender isso. Ortografia oficial. Aqui não é apenas se uma palavra escreve com G ou J, mas entra os parônimos e os homônimos. Por exemplo, a questão relacionada ao ratificar, retificar, infringir, infligir, aquelas expressões que causam dificuldades, né? O uso do porquê, o afim junto, afim separado. Entra aqui dentro também o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. Viu? É muita coisa para se estudar. Como estudar isso tudo de uma maneira eficiente e em tão pouco tempo? Então vamos lá. Exatamente pensando nisso, e pelo fato de eu ter mais de 40 anos de experiência em concursos públicos, eu preparei o curso de português em questões da banca IBGP, que vai fazer o seu concurso de Nepomuceno. Então, veja só, aqui você terá uma prova da banca IBGP, você vai resolver essa prova, anotar as suas dúvidas e em seguida você vai assistir ao meu vídeo onde eu resolvo com você essa prova. Mas observe o seguinte, ao resolver essa prova, eu começo analisando o texto, mostrando para você o que é importante você observar nesse texto que faz com que você garanta questões. Mostro para você como analisar o pressuposto, subentendido, quer dizer, aquilo que está explícito e o que está implícito dentro do texto. Depois eu vou para a primeira questão. Começo aqui trabalhando no enunciado, explicando para você termos que você possa não conhecer. Mostro para você aqui possíveis pegadinhas, o que você normalmente não presta atenção na hora de ler e você perde a questão por isso. Aí eu vou explicar para você por que a resposta é A e não B, como todo mundo acha que é. E também vou explicar, claro, as outras opções. Vamos imaginar que esta primeira questão envolva a diferença de objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. Então, eu vou explicar isso daqui para você de uma maneira rápida, mas precisa e tão precisa que eu aplico isso na questão para mostrar para você. Ótimo! Você pausa o vídeo, copia tudo que você precisa, passa para a questão número 2.
Bom, não é? Chegou na questão número 2, envolve a diferença de oração subordinada substantiva para oração subordinada adverbial, oração subordinada adjetiva. Eu explico para você a diferença de uma para outra, o que você deve observar e pronto, nós temos aí a explicação feita para que você anote. Então, olha, nós vamos fazer isso com mais de 100 questões. Você vai aprender muito. Zezé, antes de eu passar para a segunda prova, eu fiquei em dúvida numa questão. Não tem problema, mande a sua dúvida para mim e eu responderei particularmente para você com todo prazer, quantas vezes você precisar. Bom, não é verdade? Agora veja, eu selecionei aqui 2 questões da Banca IBGP 2023, Prefeitura de Belo Horizonte para Fiscal de Controle Urbanístico e Ambiental. Vamos resolver essas 2 questões para que você possa conhecer um pouco dessa banca. Então veja, no enunciado é importante lembrar que os botaforas causam degradação ambiental e assoreamento de cursos d'água. É correto afirmar que a palavra em destaque é formada por. Então, em primeiro lugar, destaque aqui, que você está procurando o correto. Por quê? Por mais que a banca destaque, como às vezes ela usa correto, às vezes incorreto, às vezes exceto, isso daí pode causar para você uma dúvida. Então, você está procurando o que está correto quanto à formação de palavras. Então, a palavra em questão é a palavra bota fora. A primeira coisa que você tem que saber é a diferença de derivação para composição. Na maioria dos casos da derivação, nós trabalhamos com a anexação de afixos. O que são os afixos? É o prefixo, aquele que se coloca antes da palavra, e o sufixo, aquele que se coloca depois da palavra. Então, você tem a palavra feliz, você forma a palavra infeliz. Então, foi formada por derivação, nesse caso, prefixal. Se você pega a palavra feliz e dá a ela um sufixo, então você forma felizmente, você tem aqui uma palavra formada por derivação sufixal, tá? Quando nós falamos aqui em parasintética e prefixal e sufixal, é porque prefixal e sufixal você põe o prefixo e o sufixo, por exemplo, infelizmente. E a parasintética? A parasintética é quando o prefixo e o sufixo têm que ser colocados ao mesmo tempo. Por exemplo, entristecer. Não existe a palavra entriste, como existe infeliz. Não existe a palavra tristecer, como existe felizmente. Então, quer dizer que quando você simplesmente coloca o prefixo e o sufixo, isso é prefixal e sufixal. Quando você tem que colocar ao mesmo tempo, como é o caso de entristecer, isso é parasintética. Viu? Aprendendo de uma maneira rápida e direta. Agora, o que é a composição? A composição é quando você soma palavras. Você soma palavras. Então, você tem lá 2 ou 3 palavras. Por exemplo, pé de moleque, guarda-roupa. Você está somando palavras, não é? Agora, quando você soma as palavras sem que haja alteração no som dessas palavras, por exemplo, quando eu formo a palavra guarda-roupa, eu entendo aí a palavra guarda e a palavra roupa. Nenhuma alterou o som, então a posição foi justa. Agora, quando há alteração no som, por exemplo, a palavra vinagre. Vinagre é vinho acre. Então, formou aqui uma nova palavra, mas com alteração do som. Então, uma palavra entrou na outra. É aglutinação. Bem, existe caso de derivação, que seria derivação imprópria, o próprio nome já diz, que não trabalha com afixo, mas isso a gente explica no nosso curso. Aqui, você tem que saber o que para fazer essa questão. Derivação, eu trabalho com afixos, e composição, eu somo palavras. O que você observa em botaforas? Você somou a palavra bota, que é o verbo botar,
com fora, que é uma palavra, é um advérbio. Então, quer dizer que isso não é derivação, isso é composição. Aí você vai olhar, as palavras alteraram o som ou não? Não. Você entendeu o bota, você entendeu o fora, então é claro que não houve alteração no som. Então isso é composição por justa posição. Viu como você aprendeu rápido? É assim que a gente tem que estudar para concurso público, fazendo as questões da banca. Você já vai treinando, você já vai conhecendo a banca e vai conhecendo o conteúdo. A outra questão que eu selecionei aqui do mesmo concurso, IBGP 2023, Prefeitura de Belo Horizonte, diz o seguinte: considerando os elementos coesivos, olha lá, coesão, empregados na composição do texto, assinale a alternativa em que o conector ou conectivo, quer dizer, conectivo é aquele que faz a ligação, é aquilo que faz a coesão neste caso. Então, é o embora, o apesar disso, o todavia, o entretanto, que estão grifados aí nas questões, nas opções. Então diz, em destaque, for substituído pelo termo entre parênteses, gera alteração do sentido original. O que você vai observar? Quando eu falo embora, isso é uma conjunção concessiva. Isso indica uma concessão. O que é essa concessão? É você abrir uma possibilidade diferente da esperada. Ele comprou roupa nova, embora não fosse usá-la na festa. Quer dizer, se você compra uma roupa nova, você pensa, vou usar na festa. Não, aqui ele não usa. Então, eu teria que trocar isso por uma outra conjunção concessiva. Quando a gente estuda a lista de conjunções, e veja, eu tenho também PDFs. PDFs rápidos, PDFs certeiros, PDFs bem pequenos, fáceis de você estudar, que você não fica lá perdendo muito tempo, né, lendo aquilo. E lá você aprende, por exemplo, que embora é conjunção concessiva, como também é o ainda que, né, o se bem que e o conquanto. Então, se eu dissesse conquanto seja uma das nações mais urbanizadas, o sentido permaneceria o mesmo. O apesar disso também dá essa ideia de concessão. Então, eu poderia trocar por uma conjunção concessiva e o não obstante também é concessivo. Nós temos isso no nosso PDF. Então, não muda o sentido se eu disser não obstante a experiência acumulada nacional e internacionalmente, não muda o sentido. Na letra C, eu tenho todavia. Todavia é uma conjunção adversativa, que pode ser chamada também de conjunção que indica oposição, antagonismo, contrariedade, contraste, tudo nome que a banca gosta de usar e que alguém tem que dizer para a gente que é a mesma coisa que a diversidade. Lá na lista de adversidade eu tenho mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, então o sentido é o mesmo, é de adversidade. Então, aqui embaixo aparece o entretanto, que eu já sei, eu falei aí em cima, que é adversativa. E o porquanto? Porquanto quer dizer porquê. Isso é uma explicação. Então, adversidade não é o mesmo que explicação. A adversidade é uma oposição de ideias, né? Saiu tarde, mas voltou cedo. Agora, isso não é a mesma coisa que uma explicação. Eu não poderia dizer saiu tarde porque voltou cedo. Claro que não. Então, aqui o sentido se alterou. Daí, resposta letra D. Tá vendo como você aprende o conteúdo? Tá vendo como você tem o suporte de PDFs que são essenciais que você saiba? Sim,
É assim que nós precisamos estudar português. Por quê? Exatamente pelo fato de que não é só português que você precisa saber. E detalhe, português todo mundo acha que sabe, até a hora que olha a nota na prova, não é? Então vamos estudar de uma maneira bem prática, uma maneira que funciona e por um valor muito humano. Pode ter certeza disso. Convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que estudando com o tio Paulo, você fecha uma prova de informática. E que tal fazer a dobradinha? Que tal estudar as duas disciplinas que mais reprovam nos concursos públicos, português e informática, com quem tem muita experiência? Você terá cursos de qualidade por um valor muito humano. Entre em contato com o nosso WhatsApp e será um prazer ter você como aluno e a gente poder ajudar você a conseguir a sua vaga. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.